Sujeito estacionou numa vaga para deficiente físico. E isso tem tudo a ver com segurança do trabalho. Roda a vinheta. Antes de iniciarmos o vídeo, já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, né? Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreve aí. Isso me ajuda aí a fazer mais vídeos para vocês. Deixa o like também, não se esquece. Bom, o assunto de hoje é um assunto que pode parecer estranho, né? Mas eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem sobre o que eu estou falando. Então nesse vídeo aí, né, eu tinha acabado de chegar nesse local aí, né, estacionei o carro, né, e eu estacionei um pouco para trás porque exatamente a primeira vaga que tem próximo da esquina é uma vaga para deficiente físico. E não havia carro nenhum na hora que cheguei ali. Então eu parei, vi que tinha a placa ali, tem uma sinalização no chão, eu parei na vaga de trás. Passado um tempinho, apareceu esse carro que vocês viram aí no vídeo, né, e ele estacionou na minha frente. E eu fiquei pensando, pode ser um deficiente, né? Mas quando a pessoa desceu, eu vi que não era uma pessoa deficiente. E aí, vocês viram que também do lado esquerdo, aí, eu mostrei no vídeo, tinha vaga. Tava tranquilo para estacionar. E alguém pode até falar assim, mas se tinha vaga, então não faz diferença nenhuma ele parar ali ou parar em outra vaga. Faz diferença sim, porque do lado é uma clínica. E muito provavelmente essa vaga para deficiente foi colocada ali, não foi à toa, né? Se alguém precisa parar ali, é um deficiente, ele já está do lado, para ir na clínica, ele já está do lado da clínica, né? Não vai precisar atravessar a rua ou parar mais longe. Então faz diferença sim. E isso é lei. Então se existe uma lei, não existe uma norma, tem ali uma sinalização, é para ser cumprida. Não importa se existem outras vagas do lado ou não. Mas enfim, o que eu quero demonstrar aqui, questão de o comparativo que eu quero fazer com segurança dessa situação com segurança do trabalho, é que as pessoas sabem, elas conhecem a legislação, elas conhecem as regras, mas como elas têm quase certeza que não vão ser punidas, então elas descumprem essas regras. Isso a gente vê muito em muitos lugares, né? No supermercado, vários estacionamentos a gente vê acontecer isso. E é exatamente porque não existe uma fiscalização para isso. Então elas não cumprem. E aí, levando agora para a área de segurança do trabalho, quando um funcionário entra numa empresa, ele recebe todas as orientações, as regras que essa empresa vai exigir desse funcionário. Então ele vai ficar sabendo de tudo que ele tem que cumprir ali. E ele cumpre desde que esteja tudo conforme ele quer, né? Ou seja, conforme ele acha que é correto. Porque se tiver alguma coisa que ele acha que não é correto, no primeiro momento em que ele puder descumprir, ele vai descumprir. E eu estou dizendo assim, que ele acha que não é correto, porque, lógico, tem coisa que é subjetivo mesmo. Mas em questão de segurança do trabalho, não importa se a regra está certa ou está errada, é para cumprir. E aí eu vi muita coisa acontecer nesse respeito. Porque nós também, como Tec Segurança, nós não somos capazes de vigiar todos os funcionários. Eu trabalhei numa empresa onde haviam 10 técnicos e havia 5.000 funcionários. Como é que o Tec Segurança vai vigiar todo mundo? Obviamente que não dá para fazer isso é humanamente impossível. Então, o funcionário que recebeu todas aquelas regras, todas aquelas orientações, e ele é uma pessoa consciente, ele vai cumprir, independente se você está perto ou não. Isso é básico, a gente sabe disso, né? Que existem as pessoas que você não precisa vigiar de jeito nenhum. Aliás, não é a nossa função vigiar ninguém. A nossa função é conscientizar as pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, como também não existe fiscalização suficiente, as pessoas acabam confundindo isso com liberdade, né? De fazer o que elas querem no momento que elas querem. De deixar de usar um equipamento de proteção individual, porque ele sabe que o Tec Segurança não está ali, porque ele sabe que o líder dele não está naquele momento ali por perto. Então ele se acha no direito de fazer algo descumprindo uma regra de segurança. E aí, aqui o grande problema é que acidente de trabalho não é uma coisa corriqueira. É um evento que não acontece a todo momento. Então se fosse alguma coisa que você deixou de colocar no EPI e já sofreu um acidente, todo mundo ia usar a EPI. Mas acontece que muitas das vezes que a pessoa não usa um equipamento, ele não vai acontecer nada com ele. Ou muitas das vezes que ele descumpre uma regra de segurança, também não vai acontecer nada com ele. Porque exatamente o acidente é um evento de baixa probabilidade. Porque se fosse de alta probabilidade, nós teríamos um acidente atrás do outro. Inclusive nas ruas, né, como a gente vê por aí, né? Pessoas atravessando o sinal vermelho, pedestres atravessando no meio de carro, gente trabalhando nas casas sem segurança nenhuma. E, no entanto, você não vê tanto acidente assim. Então, partindo desse princípio, a pessoa faz uma vez da forma que ela acha que para ela é melhor, mesmo sendo errado, mesmo descumprindo uma regra de segurança, ela faz achando que aquilo para ela é melhor. Deu certo.
Na próxima ela faz de novo, na outra vez ela faz de novo e ela vai fazendo. E pode ser que ela trabalhe ali há anos até fazendo daquela forma e nunca venha se acidentar. E nunca ninguém venha ver que ela está fazendo daquela forma. Porque não existe gente suficiente para fiscalizar. Então, quando eu coloquei esse vídeo aí da pessoa que estacionou lá, e aí eu pensei nesse comparativo, né? Por que ele estacionou lá e ele não se importou de deixar o carro lá e saiu? Porque ele tinha quase certeza que ninguém iria lá, né, multar ele. Porque também ninguém iria saber que não era um deficiente que estava ali. A não ser que um guarda chegasse ali e ficasse esperando. É óbvio que isso não iria acontecer, né? Mas, então, não há punição, a pessoa faz coisa errada. E uma vez eu entrei na área, era um horário que eu não costumava entrar na área. E logo que eu entrei na área, tinha um funcionário que estava fazendo uma atividade, uma atividade que era de risco iminente de acidente. Quando ele me viu, ele ficou tudo atrapalhado, ele não era uma má pessoa, eu conhecia ele já há um bom tempo, né? Só que naquele momento ali, ele simplesmente deixou de usar equipamento, porque eu tenho quase certeza que ele não imaginava que eu fosse entrar ali, e nem o líder dele o líder dele estava em reunião, então ele não imaginava que ia aparecer alguém ali. E aí, quando aparecia, ele praticamente implorou porque ele sabia das regras da empresa, né? Praticamente ele implorou para mim, né? Por estar naquela situação, né? E eu poderia simplesmente ter falado para o líder dele, falou, descumpriu a regra, errou, e era assim que a empresa trabalhava. Mas como eu conhecia ele, sabia que ele não era um mau funcionário. Então eu preferi acreditar que depois da conversa que eu teria com ele, ele nunca mais iria fazer aquilo. Isso aconteceu. Eu conversei com ele ali sério, com seriedade, né? Demonstrando para ele de forma clara, né? Se ele ainda não tinha percebido isso, né? A partir daquele momento ele passou a perceber que era muito importante que ele trabalhasse com segurança. E eu trabalhei cerca de 3 anos depois desse dia aí, né? Nessa empresa, né? Ainda fiquei mais 3 anos lá. Nunca mais eu vi ele sem equipamento ou fazendo alguma coisa que colocasse a vida dele em risco ou de outra pessoa. Muito pelo contrário, ele passou a ser uma pessoa assim, realmente muito responsável, ajudava muito na parte de segurança. Então, eu acreditei que isso iria acontecer, né? Mas ele poderia ter sido demitido naquele dia. Então, uma conversa assim, com a pessoa, às vezes, vale muito. E ele estava sozinho, não havia outras pessoas ali. Depois, quando eu comecei a conversar com ele, daí apareceram mais funcionários, né? Mas, a hora que eu entrei no local, ele estava sozinho. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Que quando a pessoa ela tá livre, não tem ninguém ali fiscalizando ela, e ela já fez daquela forma uma vez, descumprindo uma regra e deu certo, a chance dela continuar fazendo isso, a chance dela continuar fazendo dessa forma é muito grande. Então, mas tudo porque as pessoas simplesmente desobedecem regras porque acredito que não vão ser punidas por isso. Só que em segurança do trabalho a punição não é nada boa. Então, quando a pessoa sofre uma punição por descumprir uma regra de segurança, que é uma punição que eu considero a pior que existe, que é o acidente, né? Pode ser a última vez, pode ser a última punição que ele vai ter. Isso precisa ficar claro para o funcionário. Se você trabalha com pessoas que você não tem certeza que ele vai cumprir as regras, fique em cima, não dê moleza. Eu uma vez fui ver um funcionário que ele estava trabalhando numa determinada área, e não era um funcionário da empresa, era um terceiro, né? Eu tinha feito a integração para ele, e ele estava sozinho, eles eram em 2, mas ele veio primeiro, depois ele viria o colega dele. Então nesse dia ele estava trabalhando sozinho. E quando eu fui na área, ele estava fazendo exatamente o contrário do que eu havia falado. Ou seja, usar uma lixadeira que estava com ele, que eu falei que não era para utilizar. Eu falei, tem lixadeira na área. Fui lá com ele, né? Falei, você vai precisar de material, você procura essa pessoa aqui. Eles têm todo o material para você. Então essa lixadeira que você trouxe, você não vai utilizar. Como ele não tinha onde deixar, né, estava na mala dele lá. E quando eu cheguei, ele estava exatamente usando aquela lixadeira. Porque ele estava no local da empresa que ele não imaginava que alguém iria lá fiscalizar. E eu fui. Porque eu desconfiei que não ia dar certo. E aí quando eu cheguei, eu escutei o barulho da lixadeira, já cheguei no local e vi que ele estava usando aquela lixadeira. Parei o trabalho dele e tal, tomei as providências necessárias. Bom, enfim. Então esse vídeo aqui é mais assim para mostrar, né, que as pessoas conhecem as regras, sabem das regras, mas descumprem porque acham que não vão ser punidos, nunca vão ser punidos. E depois ainda reclamam de quem faz coisa errada. Valeu, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Até mais, até o próximo vídeo.